Então, 3, 2, 1. Fala pessoal, que é 2002. A gente está aqui hoje com o artista preferido de vocês, Aké. A gente vai falar um pouquinho sobre o álbum dele. Tudo bom? Beleza, Rubão? Tranquilo. Então vou fazer algumas perguntas aqui que eu selecionei. A gente vai trocando a ideia sobre o conceito do álbum, as ideias, né? Primeiro eu queria falar muito, tipo, por que desse nome, né? Medos e Ódios, e mais ou menos qual que era o conceito por trás, assim, que você imaginou. Uhum. Então, primeiramente, oi pra todo mundo, né? A minha ideia com o álbum era de tentar criar o que eu tava sentindo no momento. Então, tipo, o começo da produção é de 2021, 2022, mais ou menos. Eu tava no momento de fim de escola para faculdade e tentando entender, tava no meio da pandemia, tava umas coisas bem difíceis, assim. E eu acho que uma das ideias do disco é falar muito do lugar onde eu vivo, que é São Paulo, e tentar entender quais eram os sentimentos que eu estava experienciando dentro de São Paulo. Então, eu acho que os sentimentos que eu mais estava sentindo eram esses dois, medos e ódios. Então, tipo, dentro da ideia da música Medos e Ódios, que foi a primeira música que eu lancei, e também dentro do conceito do álbum, é uma questão de, tipo, os opostos. Então, tipo, o medo, no sentido de que o medo me paralisava. Eu acho que o medo paralisa, acho que a maioria das pessoas, né? Ou se não todas as pessoas que sentem o medo, eles dá essa sensação de paralisar, porque a gente tem essa questão da sobrevivência, né? Não vamos nos expor a uma coisa ruim. Sim. E o ódio que, na verdade, faz você ir além do bagulho. Então, tipo, quando você tá com ódio, você não vai se paralisar, você vai querer resolver o problema que você está sentindo. Então, eu acho que medos e ódios é muito isso, Essa assim. dicotomia, né? Tá ligado? Essa coisa de antônimos, digamos assim, né? Coisas de sentimentos totalmente diferentes. E aí tem uma coisa interessante que, conforme o disco foi desenrolando, né? Eu fui colocando várias composições, mudando um pouco as músicas. E aí, como você perguntou do nome, poucos meses antes, acho que, sei lá, 2 meses antes, eu coloquei o barra Amores, porque eu acho que a minha vida estava indo por um momento um pouco mais também tranquilo de amor mesmo, assim, né? De reconhecer o lado bom de viver em São Paulo com as companhias, com as amizades, com o relacionamento e tal. Eu acho que isso foi muito importante também. E aí meio que faz uma divisão, né? Sim, O álbum começa com a coisa mais tensa do Medos sim. e Ódios, e aí vai para A segunda metade um. é mais tranquila, assim, mais poética. Aham. Uma coisa mais doce, assim, digamos. Eu ia perguntar também como é que, quais foram suas referências, assim, que você escolheu, tipo, artistas ou experiências, assim, que, tipo, foi referência maior, assim, pra sonoridade do álbum. A sonoridade do álbum foram várias, porque o álbum é muito eclético, mas eu acho que, primeiro, é um momento em que eu tô tocando muito teclado e piano e sintetizadores, então isso faz com que eu componha, né, em cima disso. Então, tipo, o baixo do Medos e Ódios eu fiz num teclado MIDI. Será que vai? Eu também fiz num teclado que eu tinha grande, assim, da minha avó. Então, acho que essa influência foi muito do Steve Wonder. Eu cito o Steve Wonder muito. Até Medos e Ódios é uma música meio em cima da linha de baixo da música Master Blaster, que faz pom, 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 pom. Então, tipo, vem um pouco daí. Na produção, assim, musical mesmo, eu acho que é muito Kanye West. É polêmico falar que foi influente, mas, mano, Influenciou muita gente, não tem como falar. é isso. Tipo, foi uma das maiores influências para eu começar a produzir mesmo, assim. E aí o hip hop. Comecei a ouvir muito Tyler, muito Kendrick.
ver quais eram os samples que eles estavam usando. Então tem um sample que eu uso no disco que também foi usado numa música do Kendrick, do álbum Damn. Então eu acho que esses caras é meio rap, meio pop e experimental, assim. Então é a minha praia, assim. Óbvio que eu ouvi muito Michael Jackson, e aí samba, cartola e tal, pra pensar esses sentimentos. Tim Bernardes, eu acho que, principalmente na Será Que Vai, fica muito claro. Sim. Que é muito Tim Bernardes essa música, eu acho. E, e por aí vai, muita música soul também, para tentar buscar essa segunda metade do disco, né? Muito calma e tal, paz. Eu acho que Marvin Gaye, Bill Withers, a Nina Simone também foi muito decisivo para eu começar a tocar piano. Eu gosto muito dela, assim. Acho ela muito foda. O D'Angelo também, as coisas que ele faz ali no teclado. Então, eu acho, mano, acho que essas são as principais referências, eu diria. Mas se eu fosse escolher, acho que é mais Kanye West, Tim Bernardes e Stevie Wonder, assim. Fechando. E o processo das colaborações, assim, como é que funcionou ao longo dele? Foi quatro anos de produção? Foi tipo isso, né? Foi tipo desde 2022, lançou em 2025, tipo 3, 4 anos, assim. É porque Medos e Ódios, que é é a primeira música que eu lancei, eu já tinha desde 2021. Então, se for pensar assim, então desde aquela época mesmo. Então vai dar uns 4 anos, mais ou menos. Mas, então, na questão das escolhas das participações, como é que foi? Foi algo, tipo, você achou que ia se encaixar com a faixa, ou você meio que colocou eles primeiro e aí, tipo, rolou essa interação que você viu? Tipo, como Eu que acho funcionou? que foi. Eu achei que ia se encaixar. Porque. Foi boa essa pergunta, porque, tipo, eu achava, mano, quando eu fiz Monstros, eu tava muito inseguro, assim. Eu tava achando que ninguém ia querer. Tipo, que ninguém ia gostar da música, tá ligado? Porque eu acho que foi bem solitário o começo da produção do disco. Foi bem solitário. Era só eu e eu não sabia fazer as coisas, né? Eu só sabia fazer as demos e colocar os samples ali, mas eu não sabia sair disso. Eu também não tinha os equipamentos necessários, então foi bem solitário o começo, assim. Até que eu conheci o Denis, que é o produtor do disco, e aí ele já tem um home studio grande e tal, lá em Guarulhos. E ele deu, mano, um guia bom, assim, para eu começar a pensar a produção. E aí, acho que isso foi melhorando assim, tinha uma primeira companhia, não estava mais tão solitário. Quando eu mandei, por exemplo, os primeiros feats que eu fiz foi com a Mona Ju, eu mandei também pro Tito, menino Tito, e pro Raz para fazer a Monstros. E aí foi bem emocionante, assim, porque eu vi as pessoas aceitando e gostando das músicas que eu tava fazendo, assim. E eu falei, caralho, mano, os caras realmente gostaram e querem participar e tal. Pô, que foda, vai ficar incrível, Tem né? essa primeira aprovação também da pessoa, tipo, ver o projeto e, tipo, engajar, né, no projeto, assim, botar pra Sim, frente, né? sim, porque às vezes é isso, Monstros é uma música complicada também, né? No sentido, ela não é. A estrutura dela é meio diferente, assim. É, Então, será que as pessoas é vão meio dividido em gostar? algumas partes, assim, né? Mano. Aí eu fiquei pensando, será que as pessoas vão gostar? Eu tava meio insegurão é foda, né? Eu tava muito inseguro. Eu tava muito inseguro. Mas no final foi dando certo. Aí os outros feats acabou sendo a Karine, que toca violino, a gente trabalhava junto, né? E o Gabriel, que toca sanfona. E aí, a mesma coisa, eu achei que será que vai precisava de um violino? Será que vai precisava de uma sanfona? Aí eu fui atrás de conhecer os músicos. E foi foda, ficou muito bom. E de fato encaixa, assim, sabe? Agora entrando nas faixas. Começando da primeira, assim. Eu vi que o álbum, como um todo, tem muitos sons da cidade, né? Uhum. Pessoa, metrô, principalmente no metrô, o trânsito, as pessoas vendendo coisas. Tipo, você falou também que era essa questão da vivência na cidade. Você quer falar um pouquinho mais disso? Eu acho que o álbum ele se tornou uma narrativa. Eu não lembro ao certo se no começo eu já queria ter essa narrativa. Mas quando eu comecei a pensar em São Paulo, a vivência em São Paulo, que é uma cidade que eu não gosto muito de viver, para ser sincero. Mas ao mesmo tempo que eu gosto de muitas coisas, eu acho que eu mais não gosto do que gosto.
E porque é uma cidade muito estressada, muito, né? Todo mundo tá vivendo com medo e com ódio, tá ligado? Ao mesmo Sim. tempo, assim. E aí foi isso, acabou sendo uma narrativa. Acabou que isso desembocou também na no conceito visual. Então a capa é na Armênia, que era onde eu é até hoje, né? Onde eu pego o ônibus para ir para Guarulhos, que é para fazer a faculdade também. Tem a ver com isso. E o clipe, o teaser, é lá na São Bento, que é o espaço onde eu trabalhava. Todo dia eu passava ali, então, toda hora ali. Até hoje, né? Eu tô muito aí no centro. Então, lugares específicos de São Paulo que fizeram a diferença. Aí você falou da introdução. Tipo, a introdução, o começo é o metrô Santana. Então, eu moro no Lausanne. Então, tipo, o mais próximo é o metrô Santana. Então, eu tô sempre ouvindo esse Santana. É meio que a história desse trajeto, né, que você faz pela cidade, né? Sim, sim. E aí no final vai pra Luz. Sim. Que às vezes eu tô sempre na Luz pra ir pra, tipo, pra Paulista. Que é meio que esse centro, né, onde tem várias estações, você consegue transitar pela cidade, vários... Sim. E o da hora é que, tipo assim, por exemplo, eu vou pra Santana pra ir pra qualquer lugar de São Paulo, né? Porque eu tenho que chegar lá pra pegar o metrô. Mas aí, o Luz é específico pra, tipo assim, pra date, por exemplo, com a minha namorada, porque às vezes a gente tem que fazer essa baldeação pra ir pra onde a gente mais vai, que é, tipo, Paulista ou esses outros lugares, o centro, tipo, República também, pra pegar a linha vermelha. E aí já vai naquele negócio do Amores, que já cabe, né? Sim. E É realmente uma narrativa, né? fica legal, né? Uma narrativa dentro da cidade. Você falou um pouquinho da Medos e Ódios, né, e tudo mais. Tipo, dessa questão desse anseio de se expressar, tudo mais. Tipo, essa foi a primeira faixa que você fez, certo? Foi, Pro álbum. foi. E aí, como é que foi, tipo, a questão disso? Você falou que foi um processo muito solitário, né, esse começo. Tipo, meio de pandemia. Como é que foi mais ou menos essa coisa de você querer botar pra fora essa expressão? Você começou a ter esse anseio maior, assim, de se expressar, de realmente produzir. Aí é isso. Eu comecei a assistir aquele documentário do Kanye West. E Sempre volta pra ele. tipo, tinha muito tempo que eu já queria lançar minhas músicas e eu componho músicas desde a adolescência. Então, tipo, Será que Vai é uma música antes de Medos e Ódios. Será que Vai? Eu acho que eu tava na escola ainda quando eu fiz. Então, sei lá, 2019 ou máximo 2020. Então, eu tinha essas músicas e eu queria produzi-las como tá no disco. Isso que é legal, eu consegui realizar esse sonho de como eu imaginava ou até melhor fazer o negócio, tá ligado? Então, esse começo foi meio assim, eu assisti esse documentário que mostra Trajetória, a o começo, trajetória, né? né, do Kanye West. E eu me identifiquei muito com a vontade, a força de vontade dele de fazer as coisas, tá ligado? Como ele acreditava nele mesmo, como ele acreditava na música. E é legal no documentário porque mostra que, tipo, ninguém acreditava no cara. É só a mãe dele, basicamente, assim, É, sabe? Por só isso a que ele mãe tem tanto esse dele. apreço, né? A mãe dele no comentário mostra muito essa relação dos dois, assim. Sim, sim. Então, tipo, é legal ver o começo de uma pessoa que você admira porque você Acho se que... identifica, tá Você ligado? vê que, tipo, é possível, sabe? Aham. Quando você se coloca na sua posição, você vê a posição do outro, acho que você meio É. que vê que dá pra você alçar também. Você vê que foi difícil Isso. pra ele também. Sim. Então, por isso que ele é uma referência pra mim, além de ser o gênio, né? Eu acho, assim, artisticamente falando, ele é foda. Aí foi meio que isso, eu senti muito essa necessidade e eu comecei a ver esse documentário e falei, mano, eu tenho que começar a produzir e tenho que começar a fazer. Aí eu fiz tudo, até o clipe do Mediados eu que fiz tudo, a capa eu fiz tudo, os posts eu fiz tudo. Foi tudo eu. Assim. Meio o Tyler, The Creator também. É essa dependência, assim. É, Igor, né, que ele faz tudo, né? É basicamente isso. Tem aquele selinho lá, tipo, Produced and Arranged É, by... Tipo, tipo, só ele fez as paradas. Isso eu acho muito foda. É uma coisa Stevie Wonder também, Prince. sim, é. Só ele fazia as coisas, tudo. É legal. E aí, Vida e Monstros, né? Essa faixa que é dividida em duas partes, né? E aí, tipo, falando dessa faixa, eu sinto que Vida ela é um pouco essa questão, meio que você dando a cara a tapa,
Meio que tipo Uhum. isso, né, que eu vou fazer, tipo, tô sem tempo, não vou perder meu tempo. E aí ela vira pra faixa Monstros que eu sinto que ela tem essa questão do meio que um pedido de ajuda, né, no refrão, assim. Uhum. Então como você enxerga assim que essas duas faixas conversam entre si? Assim. Hum, Antes, eu tenho até uns vídeos dessa época. Vida era pra ser tipo um trapzão. Aí eu fui mexendo no sample e aí ficou esse Meio distorcido. tipo uma coisa bem devagar. Aí eu falei, nossa, isso aqui vai ter que entrar num campo emotivo profundo, tá ligado? E é isso, época de pandemia foi bem difícil, assim, sabe? Ficar trancado em casa por 18 anos é foda, assim, tá ligado? Porque você tá com vontade de fazer as coisas e você É, tipo, precisa, tá ligado? meio que é a cidade que você tem que vai se descobrir. E Você tem é, essa privação, assim, dessa descoberta. além de você ser jovem e você querer viver a juventude, tem a parada que você tem que fazer essas coisas. Sim, Tipo, você tem que trabalhar, você essa tem que pressão sair de social. casa, né, mano? Aí, tipo, lockdown. E eu fiz o lockdown, né? Minha família fez o lockdown. Teve essa oportunidade também de fazer, poder trabalhar de casa. E aí tava esse sentimento, assim, meio ruim, assim. Então, vida... Eu gosto muito do álbum porque ele é totalmente real, assim. Não tem nenhuma mentira ali. Tudo é fato, tá ligado? Então, Vida acho que foi a música, até hoje, talvez a música mais difícil de fazer. Eu tinha muito receio de como as pessoas iam ouvir pela primeira vez eu falando temas tipo suicídio ou... sei lá, sabe, esses problemas, assim, mais psicológicos, difíceis de lidar, porque como é que você fala isso para uma pessoa? Eu não saberia falar isso para uma pessoa, uma conversa, então eu coloquei numa música. E aí, para chegar em Monstros, eu tive pelo menos, acho, umas 4 músicas, até uma que eu te mostrei, aquela Viagem de Carro. Ah, tá, sei. Era pra ela ser, Depois de vida? depois de vida, né? Só que aí veio a ideia, aí veio o toquinho de piano, um dia eu fiz, e aí eu falei, nossa, vou ter que seguir esse... Eu acho que ficou legal, tipo, as duas, assim, em conjunto, né? Fica. Porque você termina meio que falando de suicídio no final de vida e já começa com essa questão do preciso Final de de alguém pra me vida. ajudar e tudo mais. É quase um pedido de socorro mesmo, sabe? Tipo, um pedido de ajuda, assim. Sim. Acho que conecta bem Sim, essa faixa. Assim. é uma grande Odisseia. narrativa também, tá ligado? Complementa muito bem essa parada do Medos e Ódios. Acho que Medos e Ódios é explicado em monstros, assim. Tanto que as pessoas às vezes acham que Medos e Ódios é monstro, Sim. porque fala Medos e Ódios na música. Aí as pessoas confundem monstros com Medos e Ódios. Aí, meio que isso, assim, realmente é uma narrativa e é muito profundo, delicado e tal. Foi a música que mais bateu, né? Eu achei isso muito estranho, diferente. Porque eu não achava que uma música de 8 minutos ia, tipo, bateu, tipo, mais de 17 mil, acho, plays assim, no Spotify. É a mais ouvida, né? É a mais ouvida da minha carreira até hoje. Foi a que mais pegou as pessoas. Aí logo depois vem a Vale a Pena, né? Que aí, tipo, logo depois desse questionamento, né, dos medos e ódios, que você fala de algumas inseguranças, você vê que ela tem um teor mais, tipo, desse valer a pena, é mais uma pergunta interna que você tinha? Ou é algo que você sentia que as pessoas poderiam ver, assim, da sua arte, assim, se tá valendo a pena o que você tá fazendo e tudo mais? Acho que é um pouco dos dois, no sentido, tipo, ser artista não é uma parada bem aceita, né? Tipo assim, não é uma profissão garantida, é uma correria muito mais do que, sei lá, trabalhar em uma empresa, sei lá, né? Por isso que tem até, inclusive, a nossa 2002, que fala arte não é hobby, justamente disso, assim, porque às vezes você fala, eu sou artista, mas aí, tá, mas você trabalha com o quê? É, Além de ser artista. Não, a arte é uma profissão, é um trabalho e eu quero fazer disso uma profissão e sobreviver disso. Então, a 2002 vem muito dessa questão. E aí é interessante o Cartola, que tá falando nesse interlúdio, ele é um cara que só teve sucesso no fim da vida, né? E ele nem ganhou dinheiro
com isso, né? Ele É uma nem... história bem comum até, né? Tipo, um artista que nem ganhou dinheiro. Tem uma gravação dele, de um documentário que fizeram, que é, tipo, ele com o pai dele, porque no fim da vida ele teve que voltar pra morar com o pai. Então, tipo, ele não... Já, tipo, meio idoso, né? Tem que voltar a morar com o pai, então ele não ganhou dinheiro. Ele não fez dinheiro. O que ele fez foi o legado dele, os grandes álbuns, tudo que a gente tá usando até hoje. Então, essa entrevista é muito bacana, porque ele fala, o cara fala assim, não tem no álbum, né? Mas o cara, o entrevistador fala, depois de 50 anos compondo Cartola, valeu a pena? Aí ele fala, valeu a pena, tudo que a gente faz por gosto vale a pena, né? E eu gostei muito dessa frase, assim, tipo, vale a pena você lutar por uma parada que você ama, né? Tipo, mesmo que dê errado, você... E dialoga com a Mediodes, né? Essa questão de colocar pra fora, de se expressar, assim. É, sim, Acho que a total. questão da pessoa se identificar também, acho que tudo meio que se dialoga, assim. É um bom fechamento Parece... pra primeira Verdade. parte, Tipo, fica legal de terminar assim. E aí já vai Pra- e o som é um som importante porque ele é muito estridente, né? Fica aquela bateria muito estridente, chata, repetindo. E eu acho que muito da... A gente vai falar isso depois, né? Mas tipo, muito da suavidade da parte do Amores vem porque a parte do Mediodes é muito pesada também cria um e contraste, né? barulhenta, né? Aí quando Acho vem pra Será que Vai? acho que essa bateria, esse som estridente que você falou, acho que também acho que ele fala um pouquinho sobre essa questão da confusão da mente, assim, de certa forma, assim, a ansiedade, É, total. o medo, tipo, tudo meio que latejando assim na sua cabeça, que meio tipo torna tudo meio nebuloso assim. É interessante Que assim. é viver em São Paulo. Essa É, ansiedade. tipo, tudo Cidade realmente grande pra caralho. tudo som, muito barulho, muita informação, Sim, mano. tudo assim. São Paulo é uma cidade ansiosa, né? É Total. bizarro. Total. Quem não tá ansioso, tipo, de viver em São Paulo, assim? Então. É muito, um ritmo muito É uma rápido. Você cidade tem que que engole estar... a pessoas. Você tem que estar sempre em alerta. É justamente isso que você acabou de falar. E aí logo depois, Amores, ele já começa assim com uma faixa que as minhas feridas, né? Que é a Será que Vai? Tá lindo, tá lindo. Vamos lá. De novo. Será que vai? Será que... E sobre Será que Vai, né? Eu sinto essa música é bem grande, né? Tem várias camadas, vários elementos assim. Você falou que sentia que precisava, né? De um violinista, de uma pessoa que toca sanfona também. Você falou que você tinha escrito ela antes mesmo de Medos e Ódios, né? Uhum. Como é que foi esse processo? Estava na escola? Como é que foi mais ou menos o processo da sua... Será que vai? É muito legal porque ela tem a ver com o começo de eu tocar teclado, não tão começo, mas um pouco depois, em que eu nunca soube a teoria musical, né? Até hoje eu não sei tão bem. Então, era meio experimentações. E aí eu fiquei impressionado com o que eu consegui fazer sem saber o que eu estava fazendo, basicamente. Eu só ia pelos sons, assim. Então, tudo que você ouve no Será que Vai de piano, de baixo e de voz e de teclado elétrico, sou eu tocando. Mesmo, eu acho muito legal isso, porque é uma coisa de sentimento mesmo, não é uma coisa de saber conhecimento técnico, mas o conhecimento do que eu quero ouvir, o que eu quero expressar nesse instrumento aqui. E aí é uma música que eu acho legal porque ela não tem nada, eu falei que tudo nesse álbum é real, mas tipo, não aconteceu esse fato na época, tipo, eu estar apaixonado por uma menina e estar com um bloqueio emocional com isso na época, mas depois, mais na frente, aconteceu. Então eu meio que reparei que eu estava escrevendo sobre uma parada que eu sentia que poderia acontecer. Eu achava que essa faixa, inclusive, era uma das mais recentes, né? Eu achava. Não.
É uma das mais antigas. Das mais antigas. Tem algumas frases assim, que eu peguei de coisas de flirts, assim, mas tipo, poucas coisas que não tem nada a ver, assim. Não é uma coisa factual, sabe, que tenha acontecido e eu escrevi sobre. É um conto, assim, uma invenção. E como eu tava falando de Steve Wonder, eu fiquei muito feliz também de ter gravado, conseguir gravar os teclados e os vários instrumentos sozinho, assim. Foi uma coisa muito legal. Fiquei orgulhoso de mim mesmo. Porque é isso, é o que o Steve Wonder faz, Sim. fazia nos discos que eu gosto dele. E eu fiquei, mano, orgulhoso. Eu falei, cara, eu consegui tocar o bagulho, ficou legal. É, ficou muito bacana o que a Karine fez no refrão, porque o violino é composição dela, assim, os arranjos de violino, não foi ideia minha, então, aquele refrão do... Foi, tipo, ela que criou. E ficou, mano, encaixou demais, assim, na estética. O sanfoneiro também, eu passei umas instruções para ele, diferente da Karine que tocou o violino. Eu passei umas instruções para ele, tipo, eu quero mais ou menos assim, mais ou menos assado, tá? E ele fez, então. Pô, eu acho que essa música é a música que as pessoas mais gostaram do álbum. As pessoas estão próximas de mim, né? Ela não teve tanto play quanto a Vida barra Monstros, mas as pessoas que estão próximas de mim, elas falam, caraca, acho que é uma música que quebra essa expectativa das pessoas, ela pega muito de surpresa, pega você totalmente desarmado, É, porque ela vem justamente depois dessa faixa mais barulhento e lenta, tal. assim. Então as pessoas meio que. Eu percebi isso na audição também. Quando tocou essa música, as pessoas meio que. Sabe, foi uma coisa meio. Uau! Eu olhei para um amigo meu, o Lucas, e ele tava assim, ó, no final da música, né? Eu falei, nossa, acho que isso aqui agradou. O pessoal gostou muito dessa música. Eu olhava para os casais, assim, que estavam lá, e era legal, tipo, o GF e tal, outros casais que estavam por ali. Até mesmo minha namorada estava na minha frente, né? Meus pais, então. Foi muito legal essa audição, ver como que as pessoas A responderam. reação. É, É, e você falou que, no caso, Medos e Ódios, né? Que depois você adicionou o Barra Amores. Essa faixa ela já estava planejada para Medos e Ódios ou depois você reparou, né? Que você queria colocar também essa questão do Amores que você adicionou posteriormente? é legal essa pergunta porque eu gostava muito dessa música, só que quando eu comecei a produzir o disco, eu vi que tava indo para um lado mais agressivo. Aí eu falei, acho que essa será que vai tá meio bobinha para colocar, não vai se encaixar. Mas aí eu percebi que era justamente isso que faria essa quebra. Um complemento, né? Um a mais, assim, tipo, novo caminho. Aham. Tinha uns samples no Será que Vai também, mas aí a ideia depois foi de colocar um teclado elétrico, assim, para um piano elétrico, né, para iniciar e ficar tudo mais calmo. Então foi depois que eu coloquei Será que Vai? Você sente que essa faixa meio que se tornou tipo um encerramento meio que de ciclo, assim? Que foi meio que a primeira que você escreveu, que você nem ia adicionar e você acabou adicionando depois, e acabou sendo uma que, tipo, os seus próximos você teve uma aceitação. Você sente isso meio como um ciclo, assim? Tipo, essa questão da insegurança, de você meio que ter começado, tipo, você contou, né, de ter começado a tocar e tudo mais, e, tipo, agora que você terminou. Nossa, eu nunca tinha pensado. Eu acho que o disco ele fecha bem, assim, mas nesse quesito dos sentimentos, né? Acho que sim, eu acho que eu acho que ela ainda tá falando sobre sentimentos difíceis, mas de uma maneira doce, tipo, é um cara que tá com um bloqueio emocional ali de será que vai? Tipo, eu gosto dessa menina. Será que vai acontecer de fato? Né? Que eu falo até na letra, do amor eu não sei quase nada, eu tô cego entre as coisas que ela diz. Então, na história, a pessoa, que seria ela, né, que seria a mulher, ela tá certa ou ela pelo menos não tem essa questão, ela quer se jogar, né? E ela diz, vamos lá. E ele tá meio receoso, assim, de uma maneira triste, mas eu acho que no final da música fica tudo mais feliz também. E é muito doce, mas fala de um bloqueio emocional, mas de uma maneira feliz, assim, né? Porque tá dando certo no fim, né? Acho que é Eu acho que é um ciclo mesmo, verdade.
Acho que é mais essa relação do tipo, é um bloqueio, mas é um bloqueio meio que com uma espécie de segurança, que a outra pessoa dá segurança. Por isso que ela É, fica um pouco mais alegre nesse sentido, né? sim, tipo, eu encontrei uma companhia, né? Sim. Isso faz sentido. Logo depois vem uma faixa que eu sinto que, pela estética, assim, ser algo mais acústico, eu sinto que ela tem esse ar mais aconchegante, assim, mais intimista. Uhum. Essa você escreveu posteriormente? Você também escreveu mais ou menos na mesma época, assim, de Será que vai? Essa música, eu gosto muito dessa música porque ela é de uma história real, mas eu gosto dela não por causa disso, mas porque. Não, um pouquinho por causa disso, mas porque ela é a primeira, sei lá, a terceira, sei lá, gravação que eu fiz no Motorola, no Moto G que eu tinha. E eu não mudei, eu não regravei, não fiz nada com ela. Tipo, ela é aquilo, é o sentimento do momento. Ela é mais crua, né? É, ela é, ela é o ápice do real que pode ser. É eu no meu quarto tocando violão, falando sobre uma história, sabe? E eu gosto muito da letra dessa música também, muito, muito bacana. E tem uma estética de álbuns que terminam. Termina não, mas tem essas linhas, essas. Você vai saber, né? Que tem, tipo, essas músicas bem cruas, É, assim. sim, que é quase um interlúdio, assim. Acho É. interessante que ela vem logo depois de Será que vai? Que Será que vai? Tem muitas camadas, assim. A gente tem Uhum. o teclado, tem o baixo, tem o violino, tem a sanfona. Tem várias camadas, depois vem algo mais cru, assim. Meio que gera um contraste, assim, de certa forma. Acho interessante. É, total. E eu acho que é também um resultado, é ainda um bloqueio emocional, tipo, É quase como uma continuação, né? Também. uma história de frustração, assim. Eu não sei se é uma continuação, porque eu quero que, será que vai termine bem? Sim. Porque a I Really Love You, But You Don't Love Me, ela termina mal, né? Então acho que não seria uma continuação da mesma história, uma outra história diferente. Logo depois vem o grande final, né? O poema. Sim. Mais ou menos como é que você se inspirou, tipo, foi tipo um processo, tipo, depois de acabar, foi durante o processo? Esse final, ele, ele era com o mesmo fundo, só que não com o ônibus. Porque essa última faixa, a primeira coisa que você ouve é o giro da catraca do Expresso, que é lá para o Que não tem Pimentas, mais. que não tem mais, infelizmente. Ficou registrado no álbum Aí, aí, ó. ó, registro histórico. Documento histórico aí, ó, musical. De um ônibus que não passa mais, do Expresso 341 Vilani, por isso que tem o nome lá. Que eu gravei de verdade, eu tava dentro do álbum, dentro do ônibus, Dentro do álbum, você tá dentro do dentro álbum. do álbum, dentro do... Uou! Dentro do ônibus e eu gravei com o celular. Isso. Tanto que dá pra ouvir, ó, que o ônibus é sempre lotado, aquele era, né? E o cara falava, ó, pessoal, vi ela aí, ó, vi ela, pessoal da Unifesp, vamos descer aí, tá ligado? Porque é lotado de gente, pra liberar espaço, né? E aí, antigamente, esse final era com áudio. é, Não vou entrar em detalhes, né? Porque é isso, era um áudio de WhatsApp. E aí, meio que no final, não rolou de usar esse áudio de WhatsApp, mas eu acho que eu gostava muito desse áudio de WhatsApp, eu queria muito ele no disco. Mas acabou que no fim virou uma coisa ainda mais bonita, porque eu coloquei a minha própria voz para encerrar o disco, um pouco influenciado pelo aquele encerramento do disco do Caju, da Lineker, que ela faz um poema, um grande poema, assim, aquela estética. Eu gostei muito desse final. E também é a última faixa que eu gravei, por exemplo. E é o único take. Eu só fiz e gravei e tal, ficou. Eu fiz esse poema pensando, né, no meu relacionamento atual e tal. Pensando como o namoro e a relação de amor é essa complicação, assim, e uma escolha diária, no sentido dessa alusão à montanha, né? Tipo, você vai querer descer da montanha, você vai querer subir da montanha, vai ter momentos difíceis nessa montanha, vai ter momentos fáceis nessa montanha, né? E como é que você vai lidar com isso? Tá ligado? Acho que o amor
eu acho que o amor é o pai de todos os sentimentos, porque dentro do amor você acaba experimentando tudo, tá ligado? Você experimenta a frustração, a dor, o ódio, a felicidade, o gozo, o prazer, tá ligado? Você vai experimentando tudo dentro de um único sentimento que a gente chama de amor. Então, o amor é como se fosse um sinônimo da própria vida, tá ligado? Sim. Porque você acaba experimentando, né? Tudo de ruim, digamos assim, todos os sentimentos que possam ser ruins e todos os sentimentos que possam ser ótimos, assim. É uma escolha, tipo, você quer continuar amando? Você não quer continuar amando? É melhor continuar amando ou é pior continuar amando? E eu acho que é um pouco disso, essa reflexão, assim. E de fundo vai o ônibus que vai para Armênia, depois vem a linha azul, a linha amarela, Uhum. que é a luz, né? Indo para a linha azul, que é o caminho que eu faço voltando Então, eu senti, né? Porque tem. No começo é Santana, né? E depois no final, tipo, é esse trajeto, assim, Uhum. meio que oposto, assim, meio que como se estivesse dando a volta, assim. É, Como se fosse realmente um ciclo. primeiro eu tô indo, no final eu tô voltando. Então, algumas pessoas me disseram que era legal de ouvir o disco De looping. em looping, que é um disco rápido também, né? Tem 20 minutos. Falando essa questão da montanha, né? Você sente que a produção do álbum também foi esse subir e descer da montanha, assim? Oh, boa pergunta, hein? Mano, eu acho que foi. Porque eu acho que foi uma coisa mais estável, assim, né? Quando eu encontrei o Denis, que também é a minha namorada que conheceu o Denis e me mostrou que ele estava produzindo. Então, você vê, tá tudo ali, né? Tipo, junto, colado. Quando eu conheci o Denis, acho que acabou a minha insegurança, assim, porque ele me deu muita ajuda, tá ligado? Esse disco pode ser até colaborativo nesse sentido, de ajudas mesmo, assim, de ter um lugar para ir, para poder colocar isso no mundo, assim. Isso foi perfeito para mim, assim. Acho que não foi uma questão da montanha que nem no poema, porque o poema é um pouco mais, né, assim, uma onda. Acho que o disco foi meio subindo, assim. Meio que, Só uma tipo... subida, Ah, até o topo. topo da pedra. E aí, no final, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão dos visuais, assim, tipo, um pouquinho mais visuais. Você gravou aquele vídeo na São Bento, né? Sim, Como é que foi a inspiração? Como é que foi... Você pensou, assim? eu acho que eu queria chocar as pessoas, principalmente. Eu criei esse personagem da máscara por conta de uma máscara de skincare. Então, no meio de toda essa revolta, do medo, do ódio, das coisas ruins que eu vou passando, eu tô tentando o autocuidado, que é a skincare, né? Tipo, você passar argila no rosto, para a pele do rosto ficar bonitinha e tal. Então, existe um autocuidado meu nesse meio violento que é São Paulo. Porque, mano, muitas violências acontecem em São Paulo. Tem que ter, sabe? Você tem que estar lidando com aquilo. Até mesmo de ver, assim, sua sensibilidade, você vai meio que perdendo de tanto ver coisa ruim, sabe? Sim. Principalmente no centro. Porque no centro você sempre vê as pessoas, sei lá, na rua, ou com fome, e isso, e ao mesmo tempo você vê, tipo, um cara super rico pra caramba, lugar, tipo, super luxuoso. Você vê esses contrastes. E você tem que não ligar pra isso. Você tem que passar pra isso e falar, é como é. Você perde a sensibilidade. Então, eu queria chocar nessa questão de apanhar. Eu queria que eu apanhasse, assim, que fosse uma coisa violenta mesmo, assim. Esse personagem que vai se arrastando com a caixa de som, né? Com as caixas de som que pesa pra caralho. O Guilherme que tá ali no fundo, ele sabe que ele tava gravando com nós. Inclusive, ele me bate no clipe. Olha só. Ele me bate no clipe. E foi muito legal, assim, porque foi uma coisa que também foi muito difícil de fazer, porque, por exemplo, eu tive que tirar a camisa no meio da rua, que eu sou meio tímido com essas coisas, tá ligado? E aí, por exemplo, na Armênia, quem que vai gravar na Armênia, tá ligado? Quem conhece a Armênia sabe que não é um lugar muito... Convidativo. Nem um pouco, tá ligado? Nem um pouco. Porque, por exemplo, um dia antes, eu fui... Isso é história de bastidores. Não sei se vocês estavam sabendo.
Um dia antes eu fui e eu comecei a tirar foto do lugar pra mostrar pro fotógrafo. E aí já veio uns caras falar, você tá tirando foto aqui por quê? Tá ligado? Meio assim, quem é você? Você é um tira? Sei lá, uma vida meio assim, tipo, por que você tá tirando foto da gente aqui? Né? E ainda tinha o Expresso, que o Expresso era Sim. meio clandestino, né? Um espaço que não era agora- pra ter, basicamente, né? Que quebrava um galho, mas enfim. É... Então, não é um lugar pra você gravar, ninguém pensaria em gravar lá, mas tinha que ser ali porque faz parte da minha história hoje em dia, né? Então, poxa, do nada você vê um cara sem camisa, assim, no banco, com a máscara, tipo, eu tive que ser esse cara, e eu tive que ser o cara também de apanhar no meio da rua. E aí as pessoas às vezes. Olhando assim, um cara apanhando do nada. É, velho, foi meio. Teve gente que ficava com medo real, né? O Guilherme tá ligado. Uhum. Teve um cara que saiu correndo. Aí tinha um cara que tava bêbado e que queria atrapalhar a gravação. Tipo, eu posso participar aí? São Paulo. É, tá ligado? É esse caos, assim, sabe? E aí, tipo, eu gosto muito dessa correria de produção, assim, de tipo, ai, meu, vamos carregar essas caixas, esse sofrimento. Pô, a noite tá chegando, a gente vai perder a luz, tem que gravar rápido, não sei o quê, essa Realmente tensão. não corre, né? Eu tive que repetir esse trajeto, tipo, 6 vezes, ou 7, ou 8, sei lá. E aquela caixa pesa muito. Então, tipo, de fato, eu comecei a ficar, de fato, cansado. O desgaste No realmente último aparente, tempo. assim. Acho que tem Uhum, isso também no cinema, assim. Às vezes, tipo, o desgaste, tipo, meio que se torna real e aí a cena fica mais verdadeira, assim. uhum, Eu vi muito essa questão de você carregar as caixas como meio que uma questão de, tipo, você carregando essa questão da arte, da música, assim, no meio dessa cidade, assim. De meio que ser um apoio ao mesmo tempo que é um fardo, assim. Você caralho, tá no meio dessa exatamente. cidade, assim, tipo, meio que carregar a referência, ou carregar o som, carregar a cultura também, enxerguei muito disso, assim. É a Uhum, questão do autocuidado, eu achei interessante também. Essa questão do... também é uma forma de proteção, assim, no meio da cidade, assim, sabe? Você, tipo, não deixa essa coisa te afetar, assim, sem ainda ter um olhar pra si. exato. Tipo, num bom sentido, né? Porque São Paulo é uma cidade muito individualista, assim, mas num bom sentido de cuidado mesmo, assim. Não de egoísmo em si. Achei interessante, assim. É, Essa... é isso mesmo que você falou. E aí ter que lidar com essa violência. Eu gosto que dentro do Spotify, por exemplo, as músicas seguem o vídeo. Então a primeira metade é eu pegando a caixa e andando, e aí é meio que ao contrário. Na parte do amor eu tô apanhando. Então, tipo, a violência tá ali presente ainda. Eu gosto muito desse. E continua o contraste, né? Eu gosto muito disso. Assim. E no final do clipe toca o violino do Será que Vai, né? Pra quebrar essa parada. Então é sempre essa dualidade que eu gosto muito no meu disco, assim, eu acho. Disco muito bom. E aí, falando no posterior, assim, depois que você lançou o álbum, assim, você sente que esses medos e ódios que você tinha no começo, assim, eles foram superados, foram trabalhados, assim? Teve esse processo terapêutico junto com a produção do... Eu acho que. Eu acho que eles foram amenizados. Porque eu acho que conforme você vai lidando mais com medo, acho que ele vai. Você vai sabendo mais. Ele não é que ele diminui, mas que você. Eu, hoje em dia, não ligo mais pro medo, sabe? Hoje em dia, eu não ligo tanto quanto eu ligava. Ele não me paralisa mais tanto. Eu vou fazer. Tipo, se ninguém ouvir, ninguém ouviu, sabe? Eu não ligo, foda-se. Eu tô fazendo o que eu quero fazer. Então. Eu acho que me ajudou muito nesse sentido. Eu tenho um pouco mais de coragem agora. E eu acho que foi bem um começo, assim, de uma história, até narrativa, né? Artística, assim. Hoje eu acho que eu sinto eles mais amenizados, mas a gente ainda sente ódio. Eu sou muito nervoso também, às vezes, com as coisas. E projetos novos, você tem algum em mente? Começou a produzir coisa nova? Você tá mais nesse período sabático? Nada. Desde que o álbum não tinha lançado ainda, eu já estava pensando no próximo. Eu tenho vários próximos álbuns já pensados, assim. Fotografia inteira. Inclusive, tá saindo músicas aí. Nenhuma tá pronta, assim, mas em breve vai estar.
Então eu quero fazer uma continuação do disco, assim, fazer uma história narrativa com os próximos lançamentos. Então, é até meio redundante, acho, na minha cabeça, porque toda hora eu tô falando de medo. Mas faz parte da história, assim, pra contar. Então, vem músicas novas, feats novos. Eu quero fazer uma coisa um pouco menos ampliada e mais tocada, então usar mais outros músicos para me ajudar, né? Inclusive da 2002. Guilherme Romano, da 2002, estará comigo aí. Está comigo fazendo as demos, tem muita música, mano. Outro dia eu vi lá, tem 21 músicas. Olha só. E essa semana eu compus uma música nova. Então, eu tô... Uma por semana? Uma por semana. Mentira. É isso, então tem várias coisas novas para sair, eu tô trabalhando nisso, eu quero fazer um disco maior e mais profundo ainda, tá ligado? Eu quero mergulhar ainda mais. Então acho que é isso. Muito obrigado, mano, foi da hora o papo. Obrigadão. Entrevista com a Ké. Quem ainda não ouviu, Medos e Ódios / Amores, tá no Spotify. Disponível em todas as plataformas. Eu quero Nossa. lançar a mídia física, né? Cadê o disco de Sonho. vinil? Sonho. CD. Fita. Fita Pô. cassete? Bora. Disquete. Pendrive? Pendrive. Eu acho que é isso, né? Me siga aí nas redes sociais, mano. Aqui é meio complicado o meu nome, mas se você colocando aqui ou colocando 2002, que acho que é mais fácil, né? Sigam 2002, por favor. Siga 2002, só tá crescendo. Vai vir mais eventos 2002, mais coisas legais. O objetivo é dominar o mundo. O objetivo é dominar o mundo, exato. Depois do mundo, sobrar. Os outros planetas, né? Exato. Marte. A gente vai colonizar tudo. A gente vai planejar tudo, exato. É isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Falou. Aqui. Aqui é Aqui. mais.